Olá, este é um podcast sobre o filme Crepúsculo, filme norte-americano do ano de 2008, dirigido pela diretora Catherine Hardwicke, com produção de Mark Morgan e Greg Muradian. O roteiro do filme foi escrito pela autora da história Crepúsculo, Steph Meyer, e Melissa Rosenberg. O livro Crepúsculo foi lançado no ano de 2005 e teve a sua adaptação cinematográfica em 2008. Filme este ao qual estou gravando este podcast. A narração do filme se dá por Kristen Stewart, que interpreta a protagonista Bella Swan. O filme foi distribuído pela Summit Entertainment nos Estados Unidos e no Brasil foi distribuído pela Paris Filmes. O lançamento do filme se deu no dia 21 de novembro de 2008 nos Estados Unidos e 19 de dezembro de 2008 no Brasil. O orçamento do filme foi de 37 milhões de dólares, com uma bilheteria mundial em 393 milhões de dólares, uma marca excelente para um filme, ainda mais um filme voltado para o público teen, porque, convenhamos, a história de Crepúsculo ela é voltada principalmente para as meninas adolescentes, e ter quase 400 milhões de dólares em bilheteria para uma história teen é muito. Para um filme assim mais conceitual, mais cabeça, como muitas pessoas chamam por aí, 400 milhões de dólares é uma marca ali, é uma marca assim, na base, tipo filmes de Steven Spielberg, Martin Scorsese, Sam Mendes, Quentin Tarantino, filme desses diretores de alto reconhecimento, né? Em Hollywood, um filme bater a marca de 400 milhões de dólares está ali na média deles, assim, porque já são diretores conceituados que fazem muito dinheiro. Tem filmes que têm custos muito altos e a bilheteria também vai de acordo com o custo. Mas agora voltando aqui para a história de Crepúsculo, né, para o filme de Crepúsculo, no elenco nós temos Kristen Stewart como Isabella Swan, uma adolescente de 17 anos que se muda do Arizona para ir morar com seu pai em Forks, que é uma cidade interiorana de Washington. E a Bella ela se descreve muitas vezes como uma jovem sem sal, uma jovem assim com um aspecto físico assim que não tem nada de atrativo, é uma jovem que se deprecia do começo ao fim, uma jovem que se mostra muitas vezes sem nenhum tipo de reação. Assim, uma jovem bem, convenhamos, idiota e panaca, diga-se de passagem, né? Muitas adolescentes se identificaram com a Bella porque muitas delas se veem como a Bella, uma pessoa pacata, boba, que não tem nada demais no mundo, mas que ainda assim consegue atrair toda a atenção para si, apesar de não ter nenhum motivo para ser especial, vamos dizer assim. E a Kristen Stewart é uma atriz bonita, o que não fez muito sentido, porque para interpretar Bella Swan, de acordo com como ela se via no livro, como ela se descreve na história do livro, eles tinham que pegar uma atriz com aparência mais ou menos. Mas o que quis dizer ao pegar uma atriz bonita para interpretar a Bella é que, tipo, ela é bonita, mas ela não se vê bonita. E quando ela vira vampira, né? Spoiler, né? Ela fica ainda mais bonita, mas isso só acontece no último filme da franquia Crepúsculo, em Amanhecer Parte 2. E esse podcast ainda eu vou fazer os 5 podcasts, cada um de cada filme, mas o podcast de Amanhecer Parte 2 ainda vai demorar um pouquinho, porque é agora que a gente tá no primeiro filme. Então, segurar as pontas. E voltando pra Bella, e a Bella, e logo que ela chega em Forks, né? Ela reencontra seu amigo de infância, o Jacob Black, interpretado pelo ator Taylor Lautner. Ele, logo na primeira cena, já mostra um certo interesse pela Bella, mas a Bella demonstra o oposto, que está um pouco se lixando para ele, mas de uma forma bem educada, porque a Bella é uma pessoa educada, apesar de todos os defeitos que ela se descreve. E ela tem uma relação assim um pouco fria com seu pai, Charles Swan, interpretado pelo ator Billy Burke. Ele também é meio assim, não tem jeito com pessoas, com as coisas assim. Então, dali a gente já percebe muito de quem a Bella puxou esse jeito assim pacato de ser, de não demonstrar muitas emoções assim. Tipo o Michael Corleone, que evitava demonstrar emoções. Na maior parte da
trilogia Poderoso Chefão. Eu já gravei podcast sobre essa trilogia, depois vamos lá dar uma conferida. E agora voltando pro pai da Bella, e o pai da Bella, assim como a Bella, né, uma pessoa assim que não gosta de demonstrar emoções, gosta de ficar no canto dele, não gosta de alvoroço, festa, aquela coisa toda. O pai da Bella é o policial da cidade de Forks, né? Todo mundo respeita ele. E quando a Bella retorna para Forks, é um acontecimento, porque no livro mesmo é descrito isso, no filme nem tanto. Que a Bella retornar para Forks agora para morar com o pai dela é meio que um acontecimento na cidade, porque a cidade interior, aquela história de sempre, né? Qualquer coisinha já vira motivo de fofoca, porque é uma cidade pacata, que não acontece nada ali, não é que nem cidade grande. E a Bella ir morar com o pai virou uma grande fofoca na cidadezinha de Forks. E a Bella, logo no primeiro dia de aula, a gente já percebe vários estudantes olhando para ela, encarando ela, e ela de cabeça baixa, evitando olhares, né? E logo, do nada, ela já começa a formar vários amigos, assim, sem nenhum tipo de... Sem ela nem ter provocado isso, ela lá, quieta no canto dela, jeito pacata, boba, tonta. Ela, em nenhum momento, ela mostrou algo que fizesse as pessoas se aproximarem dela, né? Eu acho que o fato de ser filha de um policial não é motivo para pessoas se aproximarem de você. Eu acho que é exatamente o oposto, fazer as pessoas se afastarem de você, né? Mas ainda assim, sem explicação nenhuma, ela forma vários amigos. E no primeiro dia de aula da Bella, ela é apresentada aos Cullen, não apresentada assim formalmente. Olha, Bella, este é esse, e eles se cumprimentam de mãos, aquela coisa toda. Não, ela é apresentada de maneira informal. Aí vocês me perguntam, como assim de maneira informal? Durante o intervalo das aulas, né, ela tá no refeitório conversando com as novas amigas dela, né, Jéssica e Angela, e enquanto elas estão conversando sobre trabalhos de escola, essa coisa toda, ela vê um grupo de pessoas, entre aspas, assim, vamos dizer, se aproximando do refeitório e entrando no refeitório. Ela pergunta para Jéssica quem são eles, para Jéssica e para Angela. Ela pergunta quem são essas pessoas que estão entrando no refeitório. Aí a Jéssica apresenta, assim, entre aspas, ela fala para Bella quem é quem. Aí ela começa com uma Alice Cullen, interpretada pela atriz Ashley Greene. A Alice, para quem não sabe, ela é uma vampira que tem o dom de ver o futuro. E, obviamente, ela viu a Bella chegando para Fox, se aproximando da família Cullen e tudo mais. Mas ninguém na cidade, obviamente, sabe que eles são vampiros. Eles têm que se manterem o mais discretos possíveis, porque a lei mais absoluta dos vampiros é que eles não podem se revelar. Tipo, os humanos não podem saber que eles são vampiros, senão eles podem morrer. Mas isso é retratado com mais detalhes no segundo filme da franquia, Lua Nova, de 2009, que em breve teremos o podcast. Agora é só segurar um pouco. E agora voltando para a apresentação dos Cullen. Logo depois da Alice, a Jéssica nos apresenta, né? Ela diz quem é o Jasper Hale, interpretado pelo ator Jackson Rathbone, que é o parceiro, né? O namorado da Alice. Para quem não sabe, ele tem um dom também. Só que o dom dele não é de ver o futuro. O dom dele é de controlar as emoções humanas, pode deixar as pessoas mais calmas, mais nervosas, mais amorosas, enfim, depende da vontade dele. Ele influencia nesse sentido. Depois deles dois, mas eles são os últimos que entram no refeitório, antes do Edward. Já vou chegar no Edward. Mas primeiramente, né, agora aqui fazendo uma descrição contrária, quem entra primeiro é a Rosalie Hale, interpretada pela atriz Nikki Reed, que no livro é descrita pela Bella como a pessoa mais linda do mundo. A Nikki Reed é uma atriz bonita, mas, né, mais linda, assim, tá longe, né? Mas é uma atriz bonita. A Rosalie, ela é uma vampira, ela não tem nenhum dom, assim, nenhum dom especial, como a Alice e o Jasper. Ela é apenas uma vampira que tem sede de sangue e que corre muito rápido, como os outros vampiros, entre outras descrições. E ela é uma vampira extremamente, assim, digamos, arrogante, prepotente, né?
e egocêntrica até certo ponto. No livro, ela mostra muito egocentrismo. Inclusive, no terceiro livro, ela diz para Bella que tem inveja dela. Tem inveja porque ela queria ter uma vida perfeita como humana, não como vampira, que tem muita coisa que ela não vai conseguir ter como filhos por ser uma vampira, mas isso é descrito em Eclipse. Aí vou explicar com mais detalhes quando chegar o momento do podcast. E a Rose, ela é namorada do Emmett Cullen, interpretado pelo Callum Lutz. O Emmett, ele é um vampiro, assim, forte, alto, grande e extremamente forte, assim, tem um aspecto físico, assim, bem imponente, bem intimidador, vamos dizer assim. E logo depois dos 4 entrarem no refeitório, dá-se mais uns 2 minutos, né? E aí logo em seguida entra quem? Ele mesmo. Edward Cullen, interpretado pelo ator Robert Pattinson, que é o par romântico da Kristen Stewart em Crepúsculo. O Edward, ele é um vampiro, ele tem um dom de ler a mente dos outros, mas que por algum motivo inexplicável não consegue ler a mente da Bella. Aí você deve estar se perguntando por que ele não lê a mente da Bella. E eu te respondo, provavelmente porque a Bella não tem nada na cabeça. Não, brincando. Não, ele não consegue ler a mente da Bella porque eu não vou dar esse spoiler. A gente descobre por que ele não consegue ler a mente da Bella em Amanhecer Parte 2. E eu não vou dar esse spoiler porque isso vai implicar em quebrar vários comentários de vários acontecimentos marcantes da saga. E eu não vou fazer isso. E também, né, 2008, o filme é de 2008, o Crepúsculo é de 2008, o último de 2012. Cada ano foi sendo lançado um, de 2008 a 2012. Então, seria interessante assistir a franquia toda antes de ouvir aos podcasts, porque vai acabar rolando um spoilerzinho ou outro, mas tem alguns spoilers importantes que eu vou deixar para o devido podcast, que não é o caso desse aqui. Em relação ao Edward não conseguir ter a mente da Bella, enfim, vai ter que esperar até o último para descobrir, ou assistir os filmes, ou pesquisar no Google, faça com sua consciência e mandar. Enfim, retornando aqui, o Edward, ele por algum motivo aí não consegue ler a mente da Bella, e isso faz ele ficar interessado pela Bella, não de forma romântica a princípio, mas de forma tipo, porque eu não consigo ler a mente dessa garota. E tem o livro Sol da Meia-Noite, Midnight Sun, que o Edward, que a gente percebe agora a história do Crepúsculo aos olhos de Edward, porque ele se atormenta tanto por não conseguir ler a mente da Bella. A gente começa a entender melhor os sentimentos de frustração e raiva que ele tinha em relação a Bella. Nem tanto pelo fato dela ser humana, afinal de contas ele está convivendo entre humanos. É a frustração dele por não conseguir ler a mente da Bella, não saber o que ela está pensando. E isso acaba despertando um certo interesse por ela. E a Bella também automaticamente se interessa por ele, por ser o mais bonito de todos, por ter aquela aura de mistério e fascínio, né? Mas o Edward, ele a princípio evita vários tipos de aproximação com a Bella, tanto é que no primeiro dia de aula ela se senta ao lado dele, ele se segura para não morder ela, porque ela é uma humana, né? E ela fica meio constrangida e meio sem graça com uma forma como ele está se portando, como se ela estivesse fedendo, até que ele até tapa o nariz. E ele sai da aula antes do sinal bater, ou praticamente na hora que o sinal bate, enfim. Ele tenta trocar de aula para não ter que frequentar a mesma aula de biologia. Ela descobre isso quando ela entra na secretaria e flagra tendo uma conversa com a secretária lá. E ele passa vários dias sem frequentar a escola e depois do nada ele aparece e tenta uma aproximação com a Bella de forma amigável, como se nada daquele constrangimento estranho tivesse acontecido. E ela vai se deixando levar pelo papo dele, né? Afinal de contas, ela tá interessada nele e ela quer se aproximar dele, obviamente. E nesse meio tempo que ele fica fora da escola, ela fica pensando em várias formas de abordar ele para sacar qual é a dele, qual problema ele tem com ela. Mas, obviamente, uma Bella covarde, ela não faz nada disso. Primeiro, porque ele não aparece, segundo, porque na hora de vamos ver ela ia arregar. No próprio livro, ela diz isso. O livro também é muito bom, gente. Eu recomendo ler o livro Crepúsculo e depois assistir o filme. Mas fazer o contrário também não tem problema, não vai estragar a experiência, mas eu acho que a experiência fica mais rica quando você lê o livro e depois vai ver o filme, porque fica mais explicado muita coisa, porque tem muita coisa do livro que não tem no filme, porque como é uma adaptação literária para cinematográfica, tem muita coisa que eles precisam adaptar para ficar uma linguagem de fácil entendimento para o público, tem muitos acontecimentos que não dá para ter em 2 horas, e por aí vai.
Eu tenho uma crítica para fazer para a última adaptação do livro Amanhecer para as duas produções, Amanhecer Parte 1 e 2, mas eu vou chegar lá, não é agora não. E aqui, continuando no elenco, também temos o Ken Gigandet como James, um vampiro vilão de Crepúsculo, que persegue a Bella. Ele quer matar a Bella. Eu já vou chegar nessa cena, o porquê ele quer matar ela. E ele tem uma namorada, Victoria, interpretada pela Rachel Livefree, que é comparsa amante, o nome que vocês quiserem dar, do James. E o Eddie Gattedi como Laurent, o parceiro e comparsa de James e Victoria. Também eu já vou chegar na cena desses três. Só quis acrescentar eles três porque são os três vilões do filme Crepúsculo. E aqui eu vou ao meu top 10 melhores cenas do filme Crepúsculo. Antes de eu dar início a esse top 10, quero deixar claro que o filme Crepúsculo ele tem muitas críticas por ser um filme voltado para o público adolescente, principalmente para menininhas adolescentes, aquela coisa toda, menininha virgem, que é o príncipe encantado, que se acha sem graça, trouxa, tudo. Sim, eu confesso que ele tem esses defeitos, assim, de ser voltado para esse tipo de público, sim, mas tem muitas coisas interessantes na história de Crepúsculo, e tem cenas marcantes também, apesar de a maioria delas ser clichê, principalmente a menina bobinha, apaixonada pelo príncipe encantado, que tá cagando pra todo mundo, mas que por algum motivo desconhecido se apaixona por ela. Aqui, é que nem eu já falei, ele se interessa por ela pelo fato de não poder ler a mente dela, e isso vai desencadeando, conforme ele vai conhecendo ela melhor, ele vai se interessando mais por ela, de forma romanticamente falando, enfim. Agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas, quer dizer, no caso o meu top 10. Agora vamos ao meu top 10 de melhores cenas do filme Crepúsculo de 2008. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Jacob, o amigo da Bella, conta lendas urbanas para Bella. Quando eles estão passeando numa praia Quileute, ele conta para Bella histórias de lobos Quileutes, de tribos Quileutes, e que eles fizeram um acordo com um clã de vampiros específicos, nesse caso os Cullen, mas isso ele não deixa claro para ela, ele só fala que é um clã de inimigos, ele em nenhum momento usa o termo vampiro, ela que procura descobrir, né, como dizem por aí, ela que lute para saber, e ele conta a lenda de lobos que fizeram um trato com clãs inimigos para não cruzarem o caminho deles, senão eles seriam mortos. Essa parte do filme é muito interessante, e principalmente para o segundo filme, em que a Bella faz uma descoberta muito importante sobre o Jacob, que ela relembra essa parte da conversa deles. Quando a Bella descobre que o Jacob é um lobo. Mas eu vou para esse podcast só no Lua Nova, né? Que é quando o Jacob ganha mais destaque na história. Eu acho que dos 5 filmes, o filme em que o Jacob ele ganha mais destaque é no Lua Nova. Porque no Crepúsculo ele tem uma participação assim mínima possível. Lua Nova ele ganha um destaque muito grande. No terceiro filme, Eclipse, ele ainda tem um destaque, mas esse destaque é dividido com Edward. No quarto filme, ele tem um destaque assim mediano, né? Amanhecer Parte 1, né? Porque o livro Amanhecer, ele tem uma parte que é contada pelo Jacob e essa parte que entra o Jacob em ação. E no Amanhecer Parte 2, a participação dele volta lá para o começo, como no Crepúsculo aqui. Participação mínima possível. Ele ganha destaque mais do meio para o fim, quando está se aproximando a parte da batalha final, mas obviamente isso só vai ser detalhado, assim, bem conversado no último podcast, não agora. E como 10º lugar, como eu já falei, melhor cena, 10º lugar, Jacob conta lendas urbanas para Bella. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Edward leva a Bella para conhecer a família dele, os Cullen. A Alice, o Jasper, a Rosalie, o Emmett, também o Carlyle, né? Carlyle, que é interpretado pelo ator Peter Facinelli, e também conhecer a Esme Cullen, interpretada pela Elizabeth Reese. O Carlos Cullen, ele é como um pai da família Cullen, e a Esme como a mãe da família Cullen, apesar de serem vampiros jovens também, né? É assim que eles são descritos pelo Edward, como um pai e uma mãe para todos os outros.
E essa cena em que o Edward leva a Bella para conhecer eles é interessante, porque eles estão preparando comida para Bella, só que como a Bella, a essa altura, já sabe que eles são vampiros, então ela almoçou antes de ir para lá. E a Rosalie, logo de cara, já deixa bem claro para Bella que não gosta dela. É claro, ela não usa esse termos, eu não gosto de você. Ela dá uma dura na Bella, dá uma chamada na Bella. Que é perigoso para eles, vampiros, terem uma humana entre eles, né? A Bella pensa que ela está se referindo ao fato de que algum deles pode acabar matando ela por ser vampiro, ter sede, atacar ela, sugar o sangue dela até morte, mas não é sobre isso. Tem a ver com aquela questão de leis que eu falei que vai ser muito retratado no Lua Nova. E depois a Bella conhece o quarto do Edward, descobre que o Edward não pode dormir, que ali é só um canto de distração dele, vamos dizer assim. Eles têm um passeio ele carrega a Bella pelas costas e sobe no topo de umas árvores para ela ver toda a região, ela fica fascinada por ele, né? É uma cena também muito interessante. E é nessa cena também que a Bella conhece todo mundo, né, que eu falei, e principalmente a Alice. E a Alice diz pra Bella que ela já viu que as duas vão ser muitas amigas. Em oitavo lugar, eu fico com a cena final do baile, o baile de formatura. Em oitavo lugar, a cena do baile de formatura, né? A Bella, contra gosto, acabou indo pra formatura, porque o Edward insistiu muito, porque ele disse que não é porque ela está namorando um vampiro que ela tem que perder todas as experiências humanas possíveis. O Edward é totalmente contra a Bella se tornar uma vampira. A cada filme da saga, aqui ele já deixa bem claro que nunca é isso. No segundo filme fica mais claro ainda. No terceiro filme, né, o Eclipse, depois eu falo sobre isso. A cena do baile de formatura, principalmente a cena final, em que ela diz pro Edward: eu quero virar uma vampira. Ele diz que não, aí tem um momento que parece que ele vai ceder ao desejo dela, só que ele só dá um beijo no pescoço dela, e ele pergunta pra ela se não basta pra ela ter uma vida longa e feliz, e ela diz assim: por enquanto. Obviamente, no final do filme não poderia estender mais. A gente sabe que não é bem isso que aconteceu, mas depois a gente chega lá. A cena do baile também é muito, muito legal. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que a Bella se encontra com o James. O James, ele coloca no telefone uma gravação da mãe da Bella, pra Bella pensar que o James sequestrou a mãe dela. Aí ele diz pra ela se encontrar com ele no antigo salão de balé que ela costumava frequentar quando era criança e morava com a mãe lá. E ela acaba indo pra esse antigo balé de estúdio, e lá ela encontra o James, e nós temos assim um confronto entre eles, de forma, ela ainda tenta atacar ele com um spray de pimenta nos olhos, mas obviamente por ser vampiro ele não é atingido, né? E ele ainda joga a Bella longe, machuca ela, morde o pulso dela. O Edward chega para salvar a Bella, e essa é a nossa sexta melhor cena, a luta entre Edward e James. Logo após o James morder o braço da Bella, né? Antes disso, o Edward já tinha aparecido e ele jogou o Edward longe. O James aproveita o momento que o Edward está caído de lado, morde o braço da Bella, e o Edward ataca o James com tudo. E aí, nesse momento, nós temos o início da transformação da Bella, quando o veneno se espalha para o seu sangue e para sua corrente sanguínea, né? E o Edward lá, tentando matar o James. Só que nesse momento chega o Carlyle, a Elsie, o Jasper e o Emmett. E o Carlyle vai dizer pro Edward que eles precisam salvar a Bella, que ela foi envenenada. E a Elsie, o Jasper e o Emmett dão fim no que o Edward começou, que foi matar o James. O Edward não chegou a matar propriamente o Edward. Ele deu uns sopapos assim, né? Uma surra de vampiro macho, vamos dizer assim. E os três só finalizaram, só deram cabo do fim. E aí o Edward, ele suga o veneno da Bella, igual se faz com cobra. A cobra vai lá, te pica, aí você vai e suga o veneno pra outra pessoa não morrer. Foi a mesma coisa que ele fez. Ele sugou o veneno do James até deixar o sangue da Bella limpo do veneno do vampiro, pra ela não virar uma vampira. Tanto é que há um momento, antes dele fazer isso, que o Carlyle pergunta: você vai deixar a transformação ocorrer ou vai impedir? Se impedir, suga o sangue, que ela tem pouco tempo. Ele opta por salvar a Bella de se tornar uma vampira, porque pro Edward ser vampira é uma condenação ao inferno, não é uma salvação. Que é o que a Bella pensa, que ser vampiro é uma salvação. A pessoa vai viver jovem, feliz para sempre, jovem, feliz,
né? Nunca vai envelhecer, nunca vai morrer, aquela coisa toda, mas o Edward pontua com argumentos opostos. E em quinto lugar, agora nosso top 5, a quinta melhor cena, na minha opinião, é o momento que o Edward salva a Bella de perseguidores. Ela vai, junto com a Angela e a Jessica, a Portland, comprar uns vestidos para o baile de formatura. A Bella não quer vestido nenhum. Ela quer comprar um livro sobre lendas quileutes, para poder descobrir o que a família do Edward é. Nessa cena aqui, em específico, ela ainda não sabe que o Edward é um vampiro. Eu não tô fazendo esse top 10 assim em ordem cronológica, em ordem de melhores cenas. Então, vai ter cena lá do 19º que o Edward, ela já sabe que é vampiro, no meio não sabe, aí primeiro já sabe, enfim. Eu vou chegar lá, é por ordem de preferência, não por ordem cronológica conforme foi acontecendo no filme. Agora, voltando para nossa quinta cena, a Bella compra esse livro, só que o problema é que ela acaba se perdendo do lugar onde ela comprou os livros até o lugar onde ela tinha que encontrar a Jéssica e a Ângela para jantar. E aí ela acaba se perdendo de noite, no meio do escuro. Ela acaba parando num beco sem saída, onde tem uns tarados lá, estuprador, que eles assediam a Bella, né? Ali dá a entender que eles não são ladrão, são coisa muito pior. No livro também tem um momento do livro que ela fala assim: eu não vou correr, não adianta eu correr porque eu vou cair de cara no chão e aí eles vão pegar mais rápido, ou seja, não precisa nem pra correr sai. Mas, em compensação, no filme ela ainda chega a dar uma joelhada no meio das pernas do cara, ou seja, no livro ela se mostrou, no filme, ela se mostrou um pouquinho mais eficiente que no livro, mas só um pouquinho, não muito. E aí o Edward aparece com uma expressão extremamente ameaçadora, os caras se assustam e ele pega a Bella e leva a Bella dali. E em quarto lugar nós ficamos novamente o Edward salva a Bella, só que é quando o Edward salva a Bella de ser atropelada. Logo depois que ela sai da aula de biologia com o Edward, e ela percebe que os olhos dele têm cores diferentes, ela pergunta se ele usa lente e ele diz que não. Aí depois ele se confunde na resposta que deu pra ela e sai, ignora ela total, né? E aí depois ela vai pro carro dela, e antes de entrar no carro dela, todo mundo ouve um barulho de carro, o carro tá indo na direção do carro da Bella, ou seja, ela ia ser atropelada sem nenhuma penalidade, ia ser atropelado com tudo. Só que aí o Edward, né, por ser um vampiro, corre muito rápido, ninguém nem percebeu ele. Ele corre, afasta o carro com a mão, por ser muito forte, ele consegue isso muito mais. E ele impede a Bella de ser atropelada, né, e a Bella percebe isso. Tanto é que depois no hospital em que ela tá, ela chama o Edward para conversar no canto e ela exige dele uma satisfação, porque como ele conseguiu salvar ela. Aí diz que ela tá imaginando coisas, ele acaba sendo extremamente rude e indelicado com ela, para não falar escroto. E é isso, né, gente? Em quarto lugar, a cena, o momento em que o Edward salva a Bella de ser atropelado. Porque é a partir daí que a curiosidade sobre ele aumenta ainda mais, porque ela começa a perceber que ele é algo a mais, ele tem algo a mais que os outros não têm. E a cada conversa que ela tem com ele, a cada encontro, vamos dizer assim, que ela tem com ele, ela fica cada vez mais curiosa sobre ele, até chegar no ponto em que eu vou chegar na minha primeira cena, que aí explica tudo. Em terceiro lugar, eu fico com um jogo de beisebol. O Edward leva a Bella para participar e assistir um jogo de beisebol com a família dele, né? Que a família dele gosta de jogar beisebol. E essa cena também, até mesmo quem não gosta de Crepúsculo, diz que o filme vale por essa cena. Essa cena é muito boa, muito interessante. O jogo tá ocorrendo de boa, assim, eles jogam assim, antes da tempestade, vamos dizer assim, pro barulho do trovão mascarar, o barulho que eles fazem quando estão se batendo em si, para não chamar a atenção de outros humanos. E durante o jogo de beisebol, quem aparece? Sim, o trio do mal. James, Victoria e Laurent. Eles chegam lá, conversam com os Cullen. O Edward meio que esconde a Bella de costas, assim, para eles não perceberem muito a presença dela, mas não adianta, porque o James acaba sentindo o cheiro da Bella, e é a partir daí que o James e o Edward protege a Bella de forma bem feroz, e isso aumenta ainda mais a vontade do James de matar a Bella, porque ela é, digamos, o brinquedinho do Edward. O James vê a Bella assim, como um brinquedinho de estimação do Edward. E aí os três vampiros do mal, depois de um enfrentamento com os Cullen, eles arregam e vão embora.
E o Edward foge com a Bella, né? Na verdade não é o Edward, é a Alice e o Jasper, né? E o Edward deixa bem claro que o James, ele é o mente do James, que o James quer que ele é um predador, que o poder dele, vamos dizer assim, é alcançar suas presas, mas um poder de merda comparado com elementos e o futuro, né? Que são muito melhores. E é basicamente isso, né? A parte do jogo de beisebol, desde o início do jogo até o enfrentamento com os vampiros. Essa sequência toda é genial. E também o James, ele é um vampiro que, assim, ele não teve muitas cenas, mas as poucas que teve marcou bastante, né? Tanto é que a partir da morte dele, que a franquia Crepúsculo ganha um up. Não tô dizendo que antes disso não tinha isso, mas é porque depois, é a partir da morte do James, que a Bella faz questão de querer ser uma vampira também, né? Mas essa vontade da Bella, para quem conhece a franquia, sabe que não vai ser tão fácil assim de ser conquistada. Ela passa por vários perrengues até finalmente chegar à sua tão desejada eternidade. Em segundo lugar, nós ficamos com a cena em que a Bella conhece os Cullen. Eu já falei dessa cena, que a Jéssica e a Angela descrevem para a Bella cada um dos Cullen, fazem seus próprios comentários pessoais sobre cada Cullen, em especial o Edward, que a Jéssica diz que todas gostam dele, mas que ele tá cagando para as outras meninas da escola. Essa cena também é muito boa. E em primeiro lugar, na minha opinião, não só a melhor cena de Crepúsculo, a melhor cena da franquia Crepúsculo, dos 5 filmes, assim, no conjunto total, é a cena em que a Bella descobre que o Edward é um vampiro. E como ela descobre isso? Fazendo uma pesquisa na internet. Faz a pesquisa na internet a partir do livro que ela comprou. Ou seja, o livro não serviu para porra nenhuma, porque o que ela pesquisou na internet já podia ter sido pesquisado já da conversa que ela teve com o Jake lá na praia. E aí ela descobre que ele é um vampiro. E na sequência, ela parte pro dia seguinte e ela revela pro Edward que ela já sabe que ele é um vampiro. E aí eles têm uma conversa assim meio estranha. Aí depois disso ele leva ela pro topo de uma montanha e mostra pra ela porque os vampiros não podem sair ao sol. Aí você pensa, não pode sair ao sol porque vai morrer queimado. Pelo menos essa é a premissa das grandes histórias de vampiros. Só que não. Aqui a autora, Steph Meyer, decidiu que o Edward vai ser uma fada. Porque quando ele entra no sol ele brilha. Aí ele diz pra Bella que os vampiros não podem entrar no sol por isso. Aparecer no sol para outras pessoas humanas por isso, porque eles brilham, vão chamar a atenção e com isso eles acabam morrendo, né? Que nem a Rose disse para Bella que eles podem se dar mal se eles forem expostos para quem não deve, que é no podcast de Lua Nova eu vou dizer bem porque eles não podem ser expostos. O segundo filme, diferente do primeiro, para mim tem um enredo muito superior, porque começa a contar muito mais coisa. O foco deixa de ser o casal para virar, assim, outras coisas muito mais interessantes. Histórias de lobos, vampiros, assim, da sua rivalidade, aí já fica um pouquinho mais interessante. Aqui, o primeiro filme, o Crepúsculo, foca mais na Bella e no Edward mesmo, né? E tem que ser, porque é o casal principal, é o início de uma saga. É isso que tem que ser apresentado antes de apresentar outros temas dentro da saga. E eu fico com essa cena que a Bella descobre que é um vampiro e acaba contando pra ele que ela já sabe que é um vampiro. Pra mim, o melhor momento não só desse filme, como também da franquia toda, como um todo. E agora vamos aqui para rápidas curiosidades antes de eu encerrar esse podcast. Para quem não sabe, o filme, ele baseado em 187 críticas pela Rotten Tomatoes, o filme ele recebeu uma classificação assim de aprovação de 49%, ou seja, quase a metade, com a média de 5,5 para 10, ou seja, é assim, a crítica caiu matando para esse filme na época, porque falaram que era aquela coisa toda que eu já falei, história para adolescente, que é desconstruir o feminismo, que mostrava que ali a menina dependia pro cara, que se é um cara a menina não é por nenhuma, que ela não tem autonomia própria, que ela não tem vontade própria, que ela depende da vontade dos caras para qualquer coisa, enfim, aquela coisa toda que você já sabe. O roteiro do filme, para quem não sabe, foi finalizado em 6 semanas apenas, ou seja, muito rápido. E a autora tinha um elenco dos sonhos, a Steph Meyer. Ela mesma já divulgou qual seria a sua escolha ideal
que seriam os seguintes: Emily Browning como Bella Swan, Henry Cavill como Edward Cullen, Charlie Hunnam como Carlisle Cullen, Mary Louise Parker como Esme Cullen, Raphael Leigh Cook como Alice Cullen, Trent Ford como Jasper Halley, Tom Welling como Emmett Cullen e Olivia Wilde como Rosalie Hall. É um elenco interessante, sim, mas é que a essa altura do campeonato a gente não consegue ver um elenco para Crepúsculo, para ser a Bella e os outros Cullen, senão os que foram de fato, né? Enfim. Para quem não sabe, a atriz Kristen Stewart, ela tem os olhos verdes, mas precisou usar lente de contato castanho para interpretar a Bella, que tem olhos castanhos. E os outros atores que interpretam os outros personagens da família Cullen, eles tiveram que usar lente de contato de cor topázio. O que se diz muito durante a franquia Crepúsculo, não tanto nesse filme, mas principalmente nos outros, que os vampiros, quando eles são recém-criados, ou seja, quando eles acabaram de virar vampiros, eles têm os olhos vermelhos, porque ainda tem um pouco do seu sangue no seu corpo, vamos dizer assim. E conforme eles vão se alimentando de mais humanos, os olhos dele continuam vermelhos, porque eles estão com sangue dentro. Estão literalmente com sangue nos olhos. E os olhos ficam cor de topázio conforme eles vão se alimentando de sangue animal. E ficam com os olhos escuros quando eles estão há muito tempo sem se alimentar, ou seja, estão passando fome. E tanto é que na primeira vez que a Bella vê o Edward assim, de perto, sentado do lado dela, ele está com os olhos negros. Por quê? Porque ele não se alimentou direito, né? E para quem não sabe, os atores que interpretam vampiros, eles precisavam ser pálidos, né? Óbvio. Eles tinham uma cláusula que dizia que eles não poderiam tomar sol, tinham que se manter afastados do sol. O mesmo aconteceu com o elenco do filme Entrevista com o Vampiro, que em breve eu pretendo gravar um podcast sobre esse filme, mas não agora. Agora que a gente começou um sobre a franquia Crepúsculo, então ainda vai ter chão. E para encerrar aqui, para quem não sabe, os atores Nick Reed, a Rosalie, o Jackson Rathbone, o Jasper, tiveram que aprender a jogar beisebol para realizar a cena do jogo que é exibida no filme. Essas são curiosidades muito bacanas, né? Para quem não assistiu o filme, eu recomendo que veja, assim. É um filme com a temática, apesar de falar sobre vampiros, temática leve, né? Até porque ele não explora o universo do vampiro de forma crua, como é mesmo, né? Se você quer procurar um filme de vampiro bom mesmo, Entrevista com o Vampiro. Olha, show de bola. Eu ainda pretendo gravar um podcast sobre esse filme, mas não agora. Mas Crepúsculo, pra quem gosta daquela história bobinha, adolescente, pra passar o tempo assim, é uma boa dica, né? Pra quem gosta de franquias também, né? Pra quem é fã da Kristen Stewart, do Robert Pattinson. Robert Pattinson já tinha ficado famoso com a participação dele no filme, em um dos filmes da franquia Harry Potter, eu não sei direito qual, porque eu não assisti. Quem sabe um dia eu assisto, até posso gravar podcast aqui. Pra quem é fã do Robert Pattinson também é uma boa, porque foi a partir do Edward Cullen que ele estourou. E é isso. Fico por aqui com esse podcast sobre o primeiro filme da franquia Crepúsculo. O filme Crepúsculo do ano de 2008.